Olá, contador. Sou Fernando Melo, diretor de operações da Saraf Controle Patrimonial. Se você quiser saber como reduzir impostos do lucro real, claro, sem infringir nenhuma norma ou legislação, fique aqui comigo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva agora e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Você sabia que a contabilidade do ativo imobilizado pode gerar redução de impostos no lucro real? Vou dar algumas dicas sobre como você pode chegar nessa economia. O que é o lucro real? O lucro real é um regime de tributação onde o imposto de renda sobre a pessoa jurídica e o cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido é feito através do lucro real, ou seja, realmente o que tem de lucro apurado na dedução das despesas sobre as receitas da empresa. Este regime exige que as empresas tenham um controle apurado sobre suas receitas e despesas. E mensalmente essas informações precisam ser enviadas para a Receita Federal. As empresas que já faturam acima de 78 milhões anuais, elas precisam estar nesse regime, ou quero dizer, elas são obrigadas a estar no regime de lucro real. Alguns segmentos, também como o mercado financeiro, também são obrigados a estar nesse regime. Empresas que faturam menos de 78 milhões, elas têm a opção de adotar este regime ou outros regimes como o lucro presumido e o Simples Nacional. Apesar da complexidade de apuração do lucro real, essa tributação costuma ser a mais justa por olhar exatamente para o que a empresa lucrou no período, para aplicar os impostos. Existem muitas possibilidades de dedução fiscal para esse regime de tributação. Para apurar o IRPJ e a CSLL, podem ser deduzidas das suas receitas as despesas operacionais, os gastos com manutenção de equipamentos, conservação dos bens e também algumas despesas administrativas. O ponto que eu quero destacar nesse vídeo é sobre a depreciação do ativo imobilizado. A depreciação do ativo imobilizado, ela também reduz a sua base de cálculo de apuração do imposto de renda. Ela também vai servir como uma redutora da base de cálculo do imposto que você tem a pagar. Você colocar dentro da sua empresa estratégias para a gestão do ativo imobilizado pode te trazer vários benefícios quanto à redução desses impostos. Outra possibilidade de redução dos impostos ainda no lucro real são quanto aos créditos tributários. Na aquisição dos ativos imobilizados, você pode se creditar de ICMS, do PIS e da COFINS, desde que esses ativos estejam relacionados com a operação da sua empresa. E existem várias formas de se fazer esse crédito. Ele pode ocorrer em parcelas, ou em alguns casos, no PIS e no COFINS, você pode fazer uma dedução em uma única parcela. No ICMS, por exemplo, você vai deduzir o imposto pago, sobre a circulação de mercadorias e serviço em 48 parcelas. Então, quando você adquire um ativo imobilizado que é utilizado na sua operação, na sua produção de produtos ou serviços, esse ativo imobilizado pode ter esse imposto pago como um crédito a ser recuperado. E isso pode acontecer em 48 parcelas. Na PIS e na COFINS existem regras diferenciadas. Por exemplo, máquinas e equipamentos que estão no processo produtivo, diretamente ligados ao processo produtivo, você pode recuperar esse crédito em uma única parcela. Já gastos com prédios, com edificações e benfeitorias também ligadas ao processo ou também ligadas ao seu negócio, podem ser recuperados em 24 parcelas. Existem também alguns outros casos que você recupera esses créditos de PIS e COFINS junto com a parcela de depreciação do seu ativo imobilizado, ou seja, ao longo da vida útil daquele bem.
Então, implantar uma contabilidade focada em estratégias que também olham para um ativo imobilizado vai permitir para o contador perceber se, primeiro, a empresa está operando no regime tributário mais adequado para a empresa. Se minha empresa ainda não está no lucro real e eu mudar para o lucro real, será que eu posso ter benefícios quanto a isso? E o contador só consegue definir esse processo no ativo imobilizado se ele de fato se aprofundar nesse estudo, se ele se aprofundar nessa gestão e entender a relevância do ativo imobilizado dentro daquela operação. O quanto os ativos são essenciais para aquela operação na produção de produtos e serviços. Olhando para isso, cria-se estratégias de curto, médio e longo prazo para a recuperação de impostos e muitas vezes para pagar menos impostos. Posso trazer aqui para vocês alguns cases de sucesso de redução de impostos ou até recuperação tributária. Para alguns segmentos existe um benefício previsto em lei que é a depreciação incentivada. A depreciação incentivada é quando você pode deduzir a sua parcela de depreciação do ativo imobilizado em menos parcelas ou de uma única vez na apuração do seu imposto de renda de pessoa jurídica. Por exemplo, no agronegócio, as máquinas que são utilizadas no plantio e na colheita, na contabilidade, ela vai ter a sua vida útil e a sua depreciação sendo alocada conforme a sua vida útil. Porém, no aspecto fiscal e tributário, essa depreciação, que a gente chama de incentivada, ela pode acontecer em uma única parcela. Isso reduz muito o imposto que a empresa vai pagar naquele período, naquele mês ou naquele exercício. E não só as máquinas de colheita e plantio podem ter essa depreciação incentivada. Tem outras análises que precisam ser feitas sobre todos os ativos utilizados na operação que podem indicar para você que você pode sim utilizar a depreciação incentivada para outros bens. O ponto é ter certeza de que aquele bem está diretamente ligado à sua produção, à sua operação. Outro case são em indústrias. As indústrias elas têm muitos gastos com reposição de equipamentos, peças e componentes. Muitas vezes as empresas acabam imobilizando peças que têm desgaste muito rápido no ativo imobilizado, deixando com que estes itens tenham uma depreciação prolongada. Se você faz uma revisão do que você compra como ativo imobilizado e o que você compra como operação, para fazer um entendimento do que de fato precisa ser despesado e de fato que precisa ser ativado, você consegue criar estratégias para alocar coisas que estavam no seu estoque lá imobilizadas na sua despesa de operação. Essa é uma estratégia que pode trazer muita redução na sua depreciação mensal. Consequentemente, vai abater na sua dedução do imposto de renda. Assim como existe uma análise de você tirar do seu estoque coisas que deveriam estar no seu imobilizado, essa estratégia de você olhar o que está inflando o seu imobilizado e deveria estar como custo da sua operação, ela é essencial para você fazer esse planejamento de redução da sua base de cálculo do imposto de renda. Outra oportunidade ainda para redução da base de cálculo do imposto de renda está na revisão de vida útil dos ativos imobilizados. Muitas empresas utilizam tabelas padrão para você depreciar o ativo imobilizado e elas funcionam na maioria dos casos. A revisão de vida útil vai fazer você olhar caso a caso, ativo por ativo, e verificar com o seu processo, com a sua manutenção, se aquela vida útil está adequada àquele ativo. Ou seja, será que este bem está durando todo este tempo? Vou dar um exemplo de um negócio de mineração. Esse cliente ele tinha
uma depreciação de 20 anos para os equipamentos de perfuração dele. Porque em algum momento, utilizando tabelas de estudos de vida útil, tinha que máquinas e equipamentos daquele tipo tinha que ter uma vida útil de 20 anos. Ou seja, ele estava depreciando os ativos dele de uma operação em 20 anos. Porém, aqueles ativos duravam muito menos tempo. Existem evidências disso, estudos técnicos, né, de que aqueles ativos estavam durando muitas vezes 6 anos, 7 anos, não mais do que isso. O que estava acontecendo? Ele estava, além dele depreciar, né, ter aquele tempo de depreciação alongado, ou seja, ele estava deduzindo uma parcela menor do que ele deveria na apuração do lucro líquido dele, lá no seu DRE, ele também estava distorcendo o seu resultado sobre os ativos imobilizados. A revisão de vida útil, nesse caso, permitiu atestar de que aqueles ativos tinham uma vida menor, ou seja, eu tinha que depreciar aquele ativo em menos tempo. Ele poderia alocar uma despesa de depreciação muito maior na apuração do seu resultado. Logo, o seu lucro líquido estava sendo reduzido e, consequentemente, pagando menos impostos. A revisão de vida útil normalmente é um processo que o pessoal olha muito só para a norma. A norma diz que eu tenho que revisar uma vez por ano. Mas com qual objetivo está sendo essa revisão de vida útil? O que eu quero colocar aqui é a estratégia. É a estratégia de que você, além de cumprir uma norma, você pode apurar na sua contabilidade um lucro menor e pagar menos imposto. Não estou dizendo aqui que toda empresa tem que reduzir a vida útil dos seus ativos imobilizados. Não é isso. O que nós estamos dizendo é a vida útil real do seu ativo imobilizado. Pode ser uma oportunidade para você reduzir impostos. Então, a contabilidade das empresas, a controladoria, juntamente com o planejamento tributário, tem que se aproveitar dessa estratégia e fazer a revisão de vida útil. Outros benefícios previstos em lei que as empresas podem aproveitar é na própria aquisição do ativo imobilizado. Então, quando você está fazendo um investimento em ativo imobilizado, você pode se beneficiar desses créditos. Um case que eu posso trazer aqui foi na construção de uma fábrica de produção de cimento. Todos os ativos imobilizados adquiridos que estavam diretamente ligados ao processo da operação, eles foram mapeados para que todos os impostos pagos com PIS, COFINS e ICMS fossem creditados, ou seja, eles pudessem ser recuperados. Então, o imposto que você está pagando na aquisição daquele ativo imobilizado, você reverte isso para um crédito tributário para que você recupere no futuro. Você pode usar esses créditos para abater o pagamento de impostos. Então, se você recolhe PIS e COFINS mensalmente e você, na aquisição do seu ativo imobilizado, você faz essa contabilização desses créditos, você pode abater diretamente no período. O que a gente quer dizer com isso? É dinheiro na mesa. É dinheiro na mesa porque você faz menos desembolso de caixa. Então, mesmo quando a sua estratégia é a redução de impostos, você precisa olhar para a gestão do ativo imobilizado, porque na gestão do ativo imobilizado você pode encontrar muitas oportunidades de recuperação de créditos tributários, ou seja, impostos que você já pagou, e também de redução de alíquota de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo. Deixa aqui nos comentários. Fala para mim se você já utiliza alguma dessas estratégias. Então, nesse vídeo, nós vimos uma breve explicação sobre o que é o lucro real, as possibilidades de deduções fiscais e créditos tributários, expliquei como a contabilidade dos ativos imobilizados pode ajudar a pagar menos impostos e mostrei cases de empresas que conseguiram recuperar créditos tributários e reduzir sua alíquota de apuração do lucro real. Se você gostou desse conteúdo, se foi útil para você, deixa aqui seu comentário,
curta o vídeo para que ele chegue para mais contadores, para mais pessoas interessadas na gestão do ativo imobilizado. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora. E se tiver também dúvidas e quiser colocar nos comentários, aproveite, esse canal aqui é para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.